E aí galera, eu sou o Rafael. Eu sou o Anderson. E hoje nós estamos aqui para mais um Café com a G. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Eu creio que ela nunca apareceu aqui nesse canal antes, né, Anderson? É a primeira vez dela aqui. E bom, eu vou passar a palavra para ela se apresentar melhor aqui. Pode falar aí a outra, vai que eu falo o nome dela. Segredo suspense. Então, olá juventude, é um prazer muito grande estar aqui, né? Meu nome é Aline, apesar de ser natural, né, da Diocese de Uruaçu, atualmente eu estou na Arquidiocese de Goiânia, né? Estou na coordenação do Ministério Jovem da região Jericó aqui da Arquidiocese e também trabalhando com a juventude, né? Igual vocês aí, realmente é um prazer nós estarmos aqui juntos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, a gente chamou a Aline aqui para conversar um pouco sobre virtudes cardeais e teologais. Você pode abordar para a gente, assim, de maneira geral, o que são as virtudes cardeais e teologais? Então, existe uma diferença aí, né, entre o que são as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Quando nós falamos de virtudes teologais, nós estamos nos referindo a três, né? Mas assim, por que teologais? Porque se referem a Deus, né? Ao Theos. E são virtudes que o próprio Senhor, através do Espírito Santo, concede a nós. E aí, quando nós falamos das virtudes cardeais, nós nos referimos muito ao próprio sentido, né? O nome vai falar cardeal muito no sentido de uma orientação, de nos dar um norte sobre como que nós devemos seguir e conduzir a nossa conduta diante das realidades que nós vivemos, né? Aline, tem como você dar uma palhinha para nós sobre virtudes teologais e explicar? Claro, tem sim. Então, como eu dizia, né, as virtudes teologais, elas são três, e são a fé, a esperança e a caridade. E é importante que lá na palavra de Deus, né, em 1 Coríntios, São Paulo já vai falar sobre essas virtudes para nós. Todas as virtudes, elas estão presentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Então nós temos, por exemplo, a primeira virtude teologal que eu poderia falar aqui para vocês, né? A fé. A fé, por que ela é uma virtude, né, teologal? Porque é o ato de acreditar no Deus Uno, no Deus Trino, na Santíssima Trindade. E ela é muito mais segura do que a fé natural que nós temos nas pessoas, por exemplo, né? Lá em Hebreus 11, capítulo 1, vai nos dizer, né, que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, ela é muito além do que a fé que nós temos em algumas pessoas, né, acreditar em algumas pessoas, é acreditar em algo a mais. E nós temos um exemplo muito grande de fé teologal na Virgem Maria, né, que acreditou incondicionalmente nas promessas que Deus fez a ela e usou essa virtude, esse dom da fé, né, que a fé também é um dom que o Senhor nos concede, que nós devemos praticar sempre, né, de uma maneira muito perfeita. Nossa Senhora fez isso. Então nós temos essa virtude da fé, necessária a todos nós cristãos, né. Temos a virtude da esperança, que caminha muito junto com a virtude da fé, né? Todas as virtudes, aliás, elas têm uma relação muito grande uma com a outra, né? A esperança é saber que nós não somos somente isso, né? Que a situação que nós estamos vivendo é muito além, né, do que simplesmente aquilo que nós podemos enxergar, né? Assim como a fé, a esperança é aquela certeza a respeito de algo que não se vê, mas que nós sabemos que está presente em nossas vidas, né? É ter a esperança de que nós não somos feitos para esse mundo, né? Ter a esperança em algo maior, mesmo diante de toda a diversidade, mesmo diante de toda a dor. Então, essa virtude da esperança, ela é muito importante. Nós também encontramos ela presente, né, na vida dos santos, na vida da Virgem Maria. E depois, né, nós temos a terceira virtude teologal, que é a virtude da caridade, do amor, né? E como eu dizia para vocês, São Paulo nos fala lá em 1 Coríntios,
no capítulo 13, versículo 13 também, que ele vai falar, né? Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. Ou seja, a caridade aqui não se refere à filantropia, né? Simplesmente ajudar os outros. É um amor puro, um amor genuíno, primeiramente a Deus. E aí, por amarmos Deus acima de todas as coisas, esse amor se reflete no próximo, no nosso amor ao próximo também. Todos os santos, né, que doaram a vida para os outros, como São Francisco de Assis, Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, São Vicente, eles amaram a Deus a tal ponto de enxergar Deus no próximo e dedicar a sua vida à caridade para com os outros, né? Então, primeiro era um amor a Deus, uma fé e uma esperança, né, de que essas pessoas refletiam a Deus também. Então, a partir disso, praticavam a caridade, e assim também nós somos, né, chamados a essa caridade desinteressada, simplesmente porque são filhos de Deus. E hoje nós carecemos muito de praticar essa virtude da caridade, né? Sabemos que temos muitos irmãos nossos necessitados, precisando de ajuda, e que nós precisamos praticar essas virtudes, né? Porque, como vai dizer lá na carta de São Tiago, né, que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então nós precisamos praticar. E já no caso das virtudes cardeais, quantas são as virtudes cardeais? Quais são cada uma delas? Explique pra gente. Então, as virtudes, como eu disse, né, as virtudes teologais são 3 e as virtudes cardeais são 4. As virtudes teologais, elas são virtudes, dons que Deus concede para nós através da luz do Espírito Santo, né, da nossa intimidade, da nossa comunhão com o Espírito Santo. E as virtudes cardeais, elas também, né, são reforçadas a partir da nossa intimidade com o Espírito Santo, mas dependem muito da nossa vontade, da nossa conformidade ali, né? Quando nós falamos de virtude no geral, é uma conformidade com o bem. E nós sabemos que o bem supremo, né, o bem perfeito, o sumo bem, é o próprio Deus. Então nós devemos buscar cada dia mais sermos perfeitos como o Pai é perfeito, né? Lá em São Mateus já vai dizer isso para nós. E aí nas virtudes cardeais, como eu dizia também, né, o cardo significa eixo, né, uma direção. Nós falamos dos pontos cardeais, né, quando vamos estudar a geografia, né, na Rosa dos Ventos, né, para nos situarmos aí, funciona muito como isso, como esse eixo, né, como esse direcionamento para as nossas vidas. A primeira virtude cardeal que eu gostaria de falar com vocês é a virtude da prudência, né? O que é uma pessoa prudente, né? É você saber escolher. A pessoa prudente, ela não escolhe as coisas por impulso, ela não age por impulso, ela não fala tudo que vem à cabeça, né, impulsivamente. Ela é aquela pessoa que reflete antes de tomar qualquer decisão, né? Ela é aquela pessoa que observa os prós e os contras, que não fica tomando decisões somente por impulso, né, precipitadamente. E aí a virtude da prudência, a gente tem que ficar muito atento também, porque eu posso pecar pela falta da prudência, né, como eu dizia, de tomar decisões precipitadamente, de não refletir, de vambora, é isso, é agora, e não pensar nas consequências. Como também eu posso ficar tão congelado, com tanto medo de tomar decisão, que eu me paraliso também, não faço nada. Isso não é prudência, né? Isso é uma paralisia, um excesso de medo, que agora a gente vai ver com outra virtude também, como é que a gente combate mais isso, né? Na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, o próprio Jesus vem nos dizer, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas, né? Por que prudentes como as serpentes? A gente sabe que as serpentes são animais muito observadores, né? Elas analisam muito o terreno, as condições antes de atacar, antes de tomar qualquer decisão, e são também muito discretas, né? Então o Senhor cobra isso de nós também, mas que ao mesmo tempo nós sejamos simples, puros, né? Como as pombas também. Então a virtude da prudência nos ajuda nesse escolher, né? A juventude, ela tem muito uma fama de agir, de ser impulsiva, né? E o Senhor nos chama para sermos jovens mais prudentes nas nossas decisões, pensar nas consequências dos nossos atos, né? Que muitas vezes a gente não pensa nisso, mas é importante. Depois nós temos a virtude da justiça, né? Que é você dar a cada um o que é devido.
né? Você não é sair por aí fazendo militância, né? Muito mais do que isso, na verdade. O justo é aquele que busca aquilo que é devido, né? Que luta contra aquilo que é considerado injusto, contra as desigualdades. Mas o Senhor vem nos falar aqui lá nas bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Nós não nos conformarmos com as injustiças desse mundo. E aí nós sabemos reconhecer que as pessoas, elas têm uma dignidade, né? E lutarmos pela dignidade dessas pessoas e sermos justos também nos nossos relacionamentos, justos no tratamento com as pessoas, né? E é muito interessante quando nós falamos das bem-aventuranças, que logo depois, né, de Jesus falar sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele vem falar sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque é preciso que essas duas coisas andem juntos, a justiça e a misericórdia. Afinal de contas, Deus é justiça e misericórdia. Então nós temos que ficar muito atentos a essas duas realidades, né? Porque a misericórdia e a justiça, elas se complementam muito. E nós devemos ser assim também, né? Como eu já dizia para vocês, buscarmos essa perfeição para sermos perfeitos como o Pai, como aquele que nos criou, né? Outra virtude teologal que nós temos é a virtude da fortaleza, que tem sido muito necessária nesses tempos que nós estamos vivendo, né? E é muito necessária para nós jovens que estamos, né? Principalmente os jovens que estão à frente nos grupos de oração, né? Principalmente os jovens a quem o Senhor chama para vivenciar uma vocação, para vivenciar uma missão, a virtude da fortaleza. Por quê? Porque é uma virtude que ela nos dá segurança em tudo que nós fazemos. É uma virtude que vence as contrariedades, os medos, as adversidades, né? A fortaleza aqui é uma força que não é uma coisa simplesmente heróica, né? Mas é uma escolha que nós devemos fazer no nosso dia a dia, de termos coragem de evangelizar, por exemplo, né? Coragem de levar Deus até as pessoas, uma palavra amiga, uma palavra de acolhimento, né? Então, assim, naturalmente nós somos expostos o tempo inteiro, né, em situações de perigo, em situações que muitas vezes nos deixam assustados, e aí a gente vai ficando com medo daquilo. Só que Santa Teresa Benedita da Cruz, ela vai dizer uma frase assim maravilhosa, que é: coragem é ir com medo, né? Então coragem é caminhar mesmo com medo, e isso é a virtude da fortaleza. É saber que mesmo diante das dificuldades, das tentações, dos perigos, nós, e aí já entra as outras duas virtudes que eu tinha falado para vocês, né, a fé e a esperança, nós temos esperança em algo maior, porque nós acreditamos. E nesse acreditar, nessa esperança, nesse amor que nós temos, né, na caridade, nós conseguimos sermos mais fortes. Quantos de nós, né, passamos por situações e vencemos que a gente nunca imaginou que ia acontecer? Nos nossos grupos de oração, né, na nossa vida pessoal, e aí quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós passamos por aquela situação, nós conseguimos ser fortes, conseguimos ajudar os nossos amigos ou os jovens que nos procuram, né, aconselhar essas pessoas mesmo na adversidade. Então é isso que é ser um praticante, né, dessa virtude da fortaleza. Não é ser invencível, mas é reconhecer as nossas fraquezas e acreditar que podemos tirar algo maior disso tudo, né? E a quarta virtude que nós temos aí, quarta virtude cardeal, é a temperança, que é basicamente um equilíbrio, né? Evitar os excessos, evitar os vícios, né? A temperança é meio que um freio da alma, pode-se assim dizer, né? Nós estamos o tempo inteiro, como é que eu posso dizer? Nós estamos o tempo inteiro muito expostos às tentações, né? E aqui quando eu falo de tentações, eu não estou falando só de tentações carnais, eu falo, por exemplo, porque quando a gente fala das tentações, principalmente para a juventude, muita gente já leva para o caminho da castidade, né? Também, mas eu estou falando de tentações como, por exemplo, a gula, né? Comer demais determinado alimento, num churrasco no final de semana e você enche a cara, né? Um aniversário, você come o bolo como se nunca mais fosse comer bolo de aniversário na sua vida, né? Da preguiça, né? Hoje eu não vou fazer nada.
Final de semana tá aí, você passa o dia inteiro na cama, nem no grupo você vai, né? E quando tem live, nem pro Instagram você entra pra poder assistir a live do grupo. De tanta preguiça que dá, ou seja, cedeu à tentação, né? Então não teve aí um equilíbrio. Quem possui essa virtude da temperança, ela tem um domínio da vontade sobre os seus instintos. É você ver aquela carne assada lá, bonita, né, daquela coisa, e toda hora alguém te oferece, né? Sempre tem aquela pessoa que vai com o pratinho assim te oferecendo, e aí você vai comendo, mas chega um ponto que você tá saciado, só que a pessoa continua te oferecendo. É você saber falar assim, não, obrigado. É nessas pequenas coisas, sabe? Não precisa ser grandioso. Então, festa de aniversário, isso acontece muito, né? A pessoa normalmente o bolo é a última coisa, né? Aí a gente já se enche dos salgados, do refrigerante, de todo o resto. Aí quando chega o bolo, você já tá cheio. Mas em vez de você falar assim, não, obrigada, não consigo comer o bolo, tá tudo bem. Não, você vem aqui que eu vou dar um jeito, vem aqui que eu como, não vou fazer desfeita, né? E nisso você vai cedendo dessas tentações nas pequenas coisas, né? A temperança, por exemplo, nos ajuda no jejum. Tem pessoas que simplesmente não conseguem ficar sem uma refeição durante o dia, né? E se você não consegue fazer algo simples, como se abster de uma refeição, como é que você vai controlar as outras paixões do seu corpo, né, quando for te exigido maiores coisas? Por isso é importante essa temperança, né? É você ser senhor de si mesmo. E isso é muito bonito na nossa religião, porque o Senhor nos dá o tempo todo a liberdade de escolhermos, de nos tornarmos quem nós somos, né? E a temperança nos permite isso, juntamente com todas as outras virtudes, né? Nos permitem sermos o melhor que nós pudermos ser dentro da liberdade que Deus nos dá. Então, para terminar, finalizar nosso vídeo, quais são as maneiras de colocar ela no nosso dia a dia? Então, todas essas virtudes, tanto as cardeais quanto as teologais, elas são colocadas em prática. O primeiro conselho que eu daria, né, e isso eu falo para servir para mim também, né, porque todos nós estamos nessa caminhada de praticar as virtudes. O primeiro passo é conhecer. Como é que eu vou praticar algo que eu não conheço? Então, assim, inclusive parabéns a vocês mais uma vez pela atitude, né, de estar mostrando essas virtudes para as pessoas, né, para quem for assistir esse vídeo. O primeiro passo é conhecer, né? Então, o que é a virtude da fé, né? Se é um dom, como eu faço para buscar, para aperfeiçoar? O que é a virtude da temperança, da fortaleza, né? É ser forte o tempo todo ou não, né? Se aprofundar nisso daí, conhecer. Depois de conhecer essas virtudes, o segundo conselho que eu daria é conhecer a si mesmo. Buscar sempre um conhecimento de si. Falar, onde que eu preciso melhorar nisso daqui? Qual dessas virtudes que eu preciso melhorar? Quais têm sido os meus defeitos, os meus pecados? Às vezes, muitos dos nossos pecados são pela falta da prática das virtudes, né? Então, fazer esse exame de consciência mesmo aí, após eu conhecer essas virtudes. Depois disso, é o hábito, né? Então, Aristóteles fala muito sobre isso, né? Que a virtude está no hábito. Criar o hábito de praticar essas virtudes todos os dias. E tem que ser todos os dias mesmo, né? Então, assim, eu preciso querer, eu preciso que a minha vontade esteja em conformidade com a minha inteligência. Porque se eu for agir só pelo impulso, eu vou estar sendo imprudente, né? Aí a gente já não vai, a virtude da prudência a gente já não vai ter. Então eu preciso ter consciência dessas virtudes e buscá-las nas pequenas coisas, né? No meu dia a dia, na vida, a gente fala na vida ordinária, né? No nosso dia a dia, nos nossos deveres de Estado, né? Se alguém te procura para um conselho, para alguma coisa, responda, haja com prudência, né? Reflita sobre isso, sobre essas coisas que você tem na sua vida. Nas orações que você for fazer, sempre peça ao Senhor para que aumente a sua fé, né? A nossa vida de oração, pedindo para sermos mais virtuosos, ajuda demais, né? É um sinal, inclusive, de humildade, reconhecer que por nós, sozinhos, nós nunca vamos alcançar essa perfeição das virtudes, né? Porque se nós conseguimos, é porque Deus assim permitiu e essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Estudar a vida dos santos, né? Os melhores exemplos de pessoas virtuosas que nós temos são os santos, né? Os virtuosos alcançaram o céu. Então, ler mais sobre a vida dos santos, procurar entender também sobre aquilo que eles tiveram que abrir mão, porque a gente às vezes coloca a santidade
como uma coisa que muito bonita, né? E a gente vai ver a vida dos santos só quando já foram canonizados, né? Vamos ver a trajetória, né, desses santos, do que eles tiveram que abrir mão para alcançar essa perfeição e assumirmos as responsabilidades pelos nossos atos, né, pelas pessoas que estão ao nosso redor, para que de fato nós possamos ser mais virtuosos e pagarmos o preço, né? O preço que o próprio Cristo pagou para nós na cruz, que nós sejamos corajosos, né, diante de todas essas realidades aí, virtuosos e corajosos. Esses seriam os conselhos que eu daria. Então, Aline, eu quero agradecer por ter aceitado nosso convite. Você veio, explicou tudo sobre isso, eu acho que deu para entender com certeza, né? E para que nós somos muito gratos e o Anjo Guardião está sempre porta aberta. Muito obrigado. Eu fiquei perdido aqui, que eu achei que o menino ia falar alguma coisa. Eu esqueci que já era, passa pra ali, eu já esqueci que era. Pessoal, então, muito obrigada pelo convite, tá? Eu espero que um dia a gente possa se reencontrar pessoalmente aí, tá? Eu quero ir no Anjo Guardião um dia, tá bom? E assim, sempre que vocês quiserem, né, as portas aqui da Arquidiocese de Goiânia estão abertas para vocês também, tá? Se um dia estiverem passando por aqui, por Inhumas, por Goiânia, sejam muito bem-vindos, tá bom? Certo, então, obrigado, então. Então foi, gente, muito obrigado. Até mais, se inscreve no canal, siga aí no Instagram. Fui!